da nossa fé. Senhor Jesus Nazareno, aquele que morreu, ressuscitou, venceu a morte, tem todo o poder, tem o domínio em suas mãos, pode te abençoar, pode transformar a sua vida. E é no nome dele que eu estou aqui nessa tarde, para trazer uma palavra para o seu coração. Então, abra seu coração para o Senhor, que Ele tem uma palavra para você hoje. Em nome de Jesus. E eu gostaria de estar compartilhando um trecho da palavra de Deus que Jesus deixou no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos de 18 a 27. Diz assim a palavra de Deus. A confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros, Elias e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referissem a isso, dizendo: É necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem quando vir na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, dos que estão aqui alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo do Senhor que fale aos nossos corações. Espírito Santo do Senhor, tua palavra foi lida aos nossos corações. Agora queremos humildemente pedir que o Espírito Santo do Senhor revele a tua vontade aos nossos corações. Que o Senhor esteja abrindo, ó Pai, o nosso coração, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as coisas espirituais do Senhor, sobrenaturais, e os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e discernir a vontade e a voz do Senhor, e a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável. Nos ajude, ó Deus, a andarmos na Tua presença e sermos uma bênção em nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus, conversando com seus discípulos, ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E cada um dizia uma coisa, pois Jesus, ele falava da palavra com autoridade, os discípulos curavam, era trazido o reino de Deus, era ensinado em forma de parábolas e muitos sinais eram feitos no meio do povo. E no meio do povo tinha as pessoas que queriam ouvir a palavra de fato, tinha aquelas pessoas que estavam ali por curiosidade. E cada um tinha um conceito formado sobre Jesus. Mas Jesus quis saber da boca dos seus discípulos: e vocês, quem eu sou?
E Pedro, que sempre foi tipo um líder no meio dos outros, se apressou em dizer: tu és o Cristo, da parte de Deus. Então Jesus falou: não diga a ninguém. Não estava na hora. E quando Jesus ouviu isso de Pedro, Jesus, ele mudou o discurso, dizendo sobre a morte que ele havia de padecer. Os discípulos ouviam, mas não entendiam, que o Filho do Homem é necessário que ele padeça muitas coisas, seja rejeitado, entregue aos escribas, morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus já falou para eles o que iria acontecer com ele. Porque a verdade incomoda. A verdade incomoda, mas a verdade liberta. Então, nós precisamos escolher. Quando nós optamos seguir a Jesus, nós temos que entender que o chamado de Jesus para as nossas vidas requer renúncia. E nós temos que optar por Jesus. Jesus, ele tem que ser o primeiro. Tem um texto da palavra, que eu não me recordo onde que está, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando Deus tem um chamado, uma obra na nossa vida, você pode tentar fugir, você pode tentar correr, mas não tem como. Deus escolhe na onisciência dele. E se ele te escolheu, crendo você ou não, vai se cumprir. Então, se permita ser usado pelo Senhor, busque ao Senhor, jejue. Comece jejuando. Você está fraco espiritualmente? Entre num propósito de jejum. Começa como você consegue. Aos poucos você vai mudando o seu jejum de maneira que você consiga. Quando a nossa carne está fraca, nós às vezes não conseguimos jejuar, mas precisamos jejuar. Precisamos, porque é o meio pelo qual o Espírito Santo tem acesso à nossa vida, entrega dons, comunica verdades e faz a obra nas nossas vidas. Então, entenda, entre num propósito de jejum. Busque ao Senhor. Não tem palavra? Ore no seu pensamento. Fale com Deus aquilo só entre você e Deus. Mas busque, não deixe de buscar. E Jesus já vira para os discípulos e diz que aquele que quiser segui-lo é necessário negar-se a si mesmo. Então, primeiro ponto, quem quer seguir Jesus tem que entender que é necessário se negar. Negar sua carne. O que é negar a carne? Todas as pessoas têm sonhos, projetos, às vezes sonhos antigos antes de vir para Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vida não nos pertence mais. É o Espírito Santo quem vai dizer, quem vai ditar o caminho, a rota. Jesus está no barco, mas nós precisamos remar. Então, qual a direção? É o Espírito Santo quem vai dar a direção. Nós não sabemos, somos submissos, precisamos ser totalmente submissos ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos
agradar o coração do Senhor e cumprir o propósito que Ele tem determinado para cada um de nós. Somente o Espírito Santo tem a rota. E é Ele quem vai nos guiar, quem vai nos dirigir. Então, primeiro ponto, quem nos guia, quem nos rege é o Senhor. Quem nos reina é o Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei. Somos súditos do Senhor Jesus. E temos que ter essa noção. Que o Senhor de fato é Deus. Nós precisamos do Senhor. E quando vimos para Jesus, muitas vezes, precisamos de quebrar maldições. Precisamos nos libertar de coisas familiares. Às vezes a sua família pode ter algum tipo de problema recorrente. Que em nome de Jesus, através da sua vida, da sua busca, da sua consagração, dos jejuns que você vai fazer, que esse ciclo seja quebrado na tua vida, de maneira que você experimente a libertação, que você experimente na sua vida, que você seja um instrumento hábil nas mãos de Deus, para que toda a sua parentela possa ser liberta em nome de Jesus. Então busque, não se conforme. A vida é uma guerra. Quem ainda não entendeu nada. Então, quando lemos a palavra de Deus, entendemos as escrituras sagradas, percebemos que existem dois caminhos, somente dois caminhos. Ou servimos a Deus ou estamos servindo às trevas. Não tem outro caminho. Então, se você está servindo ao Senhor, diligentemente, obedecendo ao Senhor, você está em guerra travada com as trevas. Saiba disso. Então, nós precisamos estar posicionados. Precisamos vigiar o que falamos, vigiar o que vemos, vigiar o que ouvimos, vigiar o que fazemos, porque somos do Senhor. E há poder nas nossas palavras. Então, profetize bênção sobre a sua vida, profetize bênção sobre as pessoas que estão ao seu redor. Saiba que você é um agente de Deus aqui na terra, que você incomoda as trevas. E busque sempre ler a palavra de Deus, sempre ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos liberta de tudo que é mal. Então não tenha mágoa no seu coração, não tenha nenhum sentimento ruim no seu coração. Nós que buscamos seguir o Senhor Jesus, nós entendemos através da palavra de Deus que tudo que nós semeamos através de ações, de atitudes, nós vamos colher. E quem crer ou não, da mesma forma, a semeadura ela é real, crendo ou não. Tudo que semeamos, de bom ou de ruim, retorna para nós. Então vigie, pense bem, vigie, cuide da sua vida espiritual com Deus. Leia sempre a palavra do Senhor. E acima de tudo, que o seu coração tenha temor do Senhor. Em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, quando nós tememos ao Senhor, nós nos desviamos do mal. Aqui eu lembro daquela passagem de José, quando José foi cercado pela esposa do seu patrão e ele correu. Foi pelo temor a Deus, ele não pecou. Então, o temor do Senhor, ele nos impede. Ele é um freio, o temor de Deus, pelo temor de Deus. Então, não se julgue forte. Somos fracos e precisamos buscar o Senhor sempre. Sempre. Sansão era muito forte. Subestimou o inimigo. E nós sabemos qual foi o fim de Sansão. Sansão cedeu o segredo a Dalila, uma mulher bem mais fraca que ele, porém ele morreu. A gente sabe, com os olhos furados, né? Ficou cego, virou escravo. No final, Deus deu a vitória, ele se arrependeu. Então, nós aprendemos 2 exemplos. Quem teme ao Senhor evita muito sofrimento. Então, o temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia fala também que a sabedoria, ela é mais importante, ela é mais valiosa do que o ouro refinado. Então, a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus. E a palavra de Deus diz também que aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, porque Deus dá àquele que pede liberalmente e não nega. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do céu, vem de Deus. Então, precisamos sempre buscar a Deus. Precisamos sempre ler a palavra do Senhor. Estar em contato com o Senhor, orando, reconhecendo as nossas falhas, pedindo perdão, falando com o Senhor, limpando o nosso coração para que o nosso coração seja limpo, porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio da palavra, cheio de Deus, cheio de coisas boas, você, por onde você passar, você vai ser um canal, um instrumento usado por Deus, cheio da presença do Senhor, cheio da unção do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio do óleo do Senhor, que é o Espírito Santo do Senhor. Então seremos conhecidos não pelas nossas palavras, mas seremos conhecidos pelo nosso agir, pelo nosso andar, pelo nosso proceder. Principalmente, conhecidos seremos no céu e no inferno, porque aquele que tem o selo do Senhor, ele é conhecido tanto no céu quanto no inferno. Então, se você aceitou Jesus de fato na sua vida, se você teve uma experiência com o Senhor Jesus, está buscando andar, seguir a Jesus, você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Porém, a palavra de Deus diz também que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, nós estamos aqui neste mundo e precisamos perseverar na fé, vencer na fé. Então, até aquele dia, precisamos permanecer crendo. E nós vivemos pela fé, não é pelo que nós vemos. O justo vive pela fé. Aquele
que é de Cristo, ele vive pela fé, ele não vive pelas aparências, ele não vive por emoção, ele vive pela fé em Cristo, independente da circunstância. Ele vive pela fé, a fé dele está firmada em Cristo. Então podem vir as tempestades, podem vir problemas, enfermidades, ele está firmado. E se de tudo vier uma doença que o leve, ele não morre, porque ele passou dessa vida para outra vida. O justo, ele sai dessa vida e passa para outra vida, para a presença do Senhor. Então, o justo, ele vai viver eternamente na presença do Senhor. Nós sabemos, todos nós, um dia vamos partir dessa terra. Todos nós, a Bíblia fala que o tempo de vida, mais ou menos, do homem na terra é de 70 anos, o que passar disso é enfado e é canseira. Uns, pela sua robustez, chegam a 80, mas nós sabemos, todos nós envelhecemos, esse corpo, essa carne, estamos sujeitos a ficarmos enfermos, mas somos mais que vencedores em Cristo, porque a nossa alma é eterna. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é a água da vida, Ele é a porta estreita por onde nós estamos passando, Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Então Jesus, Ele é para nós tudo, porque não temos como viver sem o Senhor. Então que nessa tarde você se proponha a buscar mais o Senhor, a ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e pedir o Espírito Santo que fale ao seu coração. Porque o Espírito Santo, ele cuida da nossa vida espiritual. Ele nos guia, ele nos dirige, ele rege a nossa vida. E precisamos de direção do Espírito Santo do Senhor. É Ele, o Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, que dirige a nossa vida, que fala conosco e muitas vezes vai falar coisas que você não espera. O Espírito Santo nos confronta. A carne milita contra o Espírito, mas nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Por isso jejuamos, por isso nós fazemos propósito, porque nós queremos andar no Espírito. Queremos agradar ao Senhor. Então, busquem a Deus. Não deixe de buscar. Não deixe de buscar. O Espírito Santo está aqui, está aí, onde você está. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você entenda que o Senhor, ele tem o melhor para as nossas vidas. Melhor para as nossas vidas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, abençoe seu dia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus que nos ensina todas as coisas, que nos ensina como falar com o Senhor, como nos portar diante do Senhor, porque nós não sabemos. E humildemente nós estamos aqui reconhecendo que somos fracos, somos limitados, pecadores, erramos, pecamos por pensamento, por palavra,
por ação, mas nos ajuda, Espírito Santo. Nos toma pela tua mão, nos orienta, abençoa as nossas vidas, nos ajuda, nos fortalece, nos oriente de maneira que nós possamos entender a tua vontade, entender a palavra do Senhor, entender, ó Deus, que o Senhor deseja para as nossas vidas, entender que o céu é real, entender que a nossa vida nessa terra é limitada e que precisamos optar, escolher qual caminho queremos seguir, que não existe 3 caminhos, só 2 caminhos. Então, Pai, cuida de nós, ó Deus. Somos ovelhinhas tuas, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, derramando sobre nós, ó Deus, a tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, nos dando sabedoria a cada uma que está aqui, que pede, ó Deus, com o coração contrito, sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento do céu, para que a gente possa viver de maneira que agrade o teu coração e que possamos abençoar as outras pessoas que nos cercam. Que sejamos, ó Deus, bênçãos por onde passarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.